Livro Quem tem ouvidos, ouça. A Igreja em Sardes, parte 2, Pedro Dong, capítulo 3. Tema desta semana: os valdenses, a linha dourada da graça de Deus. Meta de hoje: leitura das páginas 46 a 49. Valdenses, a linha dourada da graça de Deus. Apesar de já termos visto acerca dos valdenses, ainda queremos enfatizar um pouco mais sua história. Encoraja-nos o fato de eles serem parte importante da linha dourada da graça, marcada por aqueles que o Senhor preservou para seu testemunho ao longo dos 20 séculos. A partir do século XII, essa linha se tornou mais clara com a representação dos valdenses, cujo precursor, Pedro Valdo, recebeu a revelação da parte de Deus de que o homem precisava de sua palavra para sair da era das trevas. Nesse tempo, a Bíblia não estava acessível ao povo, pois havia tradução apenas para o latim. Pedro Valdo foi proativo, pagando para traduzir os 4 evangelhos e alguns livros da Bíblia na língua de seu país. Pagou também para fazer cópias das Escrituras e as carregava às escondidas para distribuir às pessoas. Assim teve início o trabalho dos primeiros comportores. Os valdenses saíam para contatar as pessoas e, conforme percebiam que tinham sede da palavra de Deus, as alimentavam com as porções copiadas. Os valdenses são fortemente perseguidos por causa da palavra. De um lado dos Alpes estavam os valdenses e de outro os albigenses. Ambos foram perseguidos e dizimados pelas cruzadas do sistema papal vigente. Após muito sofrimento, procuraram lugares mais pacíficos para se estabelecer. Muitos valdenses se instalaram na Suíça, Morávia e Boêmia. A maior colônia deles foi formada na Calábria, na Itália, por volta de 1370. Apesar do descontentamento dos sacerdotes de Roma, eles foram pouco perturbados por 2 séculos. Em 1560, ao tomar conhecimento que os valdenses haviam se arraigado ali, o Papa Pio IV convocou uma nova cruzada visando o extermínio total dos cristãos que ele considerava como hereges. De acordo com André Miller, com isso, a impiedosa espada da fúria da perseguição religiosa foi desembaiada e agiu de maneira brutal. Levou mais de 100 anos até que a mesma fosse guardada em bainha. Uma perseguição sangrenta e uma carnificina indescritível tiveram início. 2 companhias de soldados, comandadas pelos agentes do Papa, invadiram as terras pacíficas da Calábria, matando, queimando e destruindo os camponeses, até que o serviço de completo extermínio chegou próximo ao fim. 2017, volume 2, página 292. Em outro texto do autor acima citado, lemos: os valdenses, conhecendo muito bem todos os esconderijos e as trilhas na montanha, lutando com a coragem do desespero, conseguiram infligir muitas baixas às tropas inimigas. Não havia nada que pudesse subverter a fé dos valdenses, nem submeter ou vencer a coragem que tinham. Em defesa dos seus direitos naturais como homens, na sustentação da verdade e na resistência contra todos os editos de exterminação que causaram a desolação de seus lares e mancharam seus altares com sangue, os valdenses demonstraram uma determinação e perseverança que não encontramos paralelo na história. 2017, volume 2, página 293. Eles resistiram bravamente, mas foram assassinados de modo bárbaro. A expulsão dos valdenses de seus vales. Após o massacre de 1655, houve paz por cerca de 30 anos. No entanto, foram colocados fardos pesados sobre eles pelos feitores a serviço da Igreja de Roma. Os vales em que habitavam se tornaram prisões e qualquer suprimento enviado pela Inglaterra ou outro país era confiscado. Dessa forma, sofreram miséria e dor sem alimento. Lutaram até o ano de 1686. Quando se iniciou uma nova guerra, os camponeses foram derrotados e os sobreviventes presos. Dos 14.000 que foram lançados aos calabouços de Piemonte, sobreviveram apenas 3.000 pálidos e esqueléticos devido às condições subhumanas das prisões insalubres. Expulsos de seus vales, fugiram rumo aos Alpes, onde muitos morreram ao enfrentar tempestades e outras intempéries. Quando finalmente chegaram a Genebra, muito machucados, a cidade não podia abrigar a todos, e várias regiões que aderiram à reforma receberam os exilados, os chamados cantões reformados. Os valdenses, no entanto, tinham a intenção de voltar à sua terra.
O duque de Saboia, alarmado, fechou a fronteira. Enquanto os valdenses deliberavam o que fazer, seu líder Henri Arnaud usou as palavras de Lucas: Não temas, ó pequenino rebanho, porque o vosso pai se agradou em dar-vos o seu reino. Lucas 12:32. Então eles não se importaram com a oposição e decidiram voltar para seus vales. Partiram das margens do Lago de Genebra na noite de 16 de agosto de 1689, entre 800 e 900 pessoas, em direção aos seus vales nativos. Com muitas dificuldades, perigos e privações, eles marcharam por 31 dias e chegaram ao destino. Pela soberania de Deus, em uma disputa com o rei da França, Vítor Amadeu, duque de Saboia, tornou-se favorável aos valdenses. Além disso, em um tratado entre a Inglaterra e os governantes piemonteses, a Grã-Bretanha se comprometeu em proteger os indivíduos e suas igrejas para que tivessem paz. Durante o Império de Napoleão, os valdenses desfrutaram de direitos e privilégios comuns a todos os habitantes. Porém, quando a Casa de Saboia foi restaurada sobre o reino da Sardenha, os conselheiros do príncipe o convenceram a impor o jugo outra vez sobre eles. A luta deles agora era contra a pobreza e a fome. Então os protestantes da Inglaterra fizeram coletas para ajudá-los. Dessa forma, o Senhor cuidou de seu povo em meio a sofrimentos, preservando a linha dourada de sua graça e mantendo o brilho da verdade.